Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acreditei em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis científicas, são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos até então incompreendidos, o Espiritismo constrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade, e logo seriam desmascarados. Aliás, como ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é, como o sol, dissipa os nevoeiros mais densos. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. A mediunidade, Kardec define, na verdade, através de dois conceitos, num sentido amplo e num sentido restrito. No sentido amplo, ele comenta que todos nós somos médiuns, ou temos uma mediunidade, mas não aquele médium característico que a gente estereotipado de que tem o transe mediúnico, mas sim no sentido que todos nós temos relações com o plano espiritual. Nós mesmos somos espíritos, estamos tendo aí contato com o nosso corpo físico, estamos reencarnados, temos contatos à noite com espíritos familiares, amigos, protetores, mesmo aqueles que vêm nos cobrando, inimizades que criamos em vidas passadas. Então, nesse sentido, nós somos médium, mas não de que todos nós somos portadores de capacidades de efeitos mediúnicos. Seja psicografia, psicofonia, efeitos físicos diversos. Nisso gerou muita confusão. Muitos, até mesmo espíritos, acreditavam que através de exercícios, de participação, de melhoramento moral, de estudo sobre o livro dos médiuns, poderia vir a se tornar um médium. E isso não é verdade. Nem todos nós somos médiuns. O médium, conforme Kardec, pelas experimentações que ele estudou ao longo dos breves anos, que ele se dedicou, que ele desenvolveu a doutrina espírita, mas foi muito produtivo, ele percebeu que a mediunidade ela é orgânica. A pessoa nasce com essa condição especial, que permite ser um intercâmbio entre planos de existência. Alguns manifesta essa mediunidade já em tenra idade, na infância. Outros vai apenas se manifestar já numa fase adulta, até mesmo numa meia-idade. Mas, necessariamente, ele trouxe no seu perispírito essa condição que permitiu que o seu corpo físico desenvolvesse as aptidões necessárias. Nem todo mundo, que estuda poesia se torna um poeta, Você pode saber a metodologia toda de produzir uma boa música, mas não ser um bom músico. Há uma capacidade inerente que a pessoa traz. E aí sim, com estudo, com exercício, ela pode melhorar e muito esta capacidade que ela é portadora. Então aí, nesse sentido, sim, é válido, a partir do momento que a pessoa percebe-se médium, estudar
a doutrina espírita principalmente, que é a especialista nesse campo. Não há outra filosofia que tenha se aprofundado tanto na mediunidade. Mas nós que não tivermos a ostensividade de perceber o plano dimensional, por mais que a gente queira, bate o pé, estude, decore letra a letra, o que não é muito válido, né, toda a obra kardeciana, nós não vamos desenvolver mediunidade. Isso é algo inerente. E aí o que tem por trás dessa questão, desse conceito, de que isso é algo orgânico? Ou seja, o médium não é garantia dele ser médium que ele tenha uma capacidade moral elevada. Mas na prática, nós não pensamos dessa forma. Quando alguém manifesta um fenômeno mediúnico, nós temos, infelizmente, a tendência de idolatrá-lo. Pode não ser de uma forma escancarada e expressiva, mas nós acreditamos que aquela pessoa é diferente, que aquela pessoa é um ser especial, que o que ela falar, nós devemos seguir cegamente. E não é essa a proposta do Espiritismo, é justamente o contrário. É demonstrar que isso é uma capacidade natural, e assim o é no ser humano. Não é uma criação da doutrina espírita, ela está presente ao longo de toda a vivência humana, em todos os cantos, em todos os povos. Mas nós costumamos, e ainda trazemos esse misticismo, essa mistura do querer, do imaginário com o real, né? Por exemplo, a grande obra de Homero, A Guerra de Troia, que toda a gente já viu o filme, alguns já leram o livro. A história, como ciência, é muito recente. Começa aí a questão do século XIX, praticamente. Com mais força no começo do século XX, a história em si, com a sua metodologia. Mas naquela época, o historiador, por exemplo, Homero, ele misturava fatos reais com fatos imaginários, a mitologia. A Guerra de Troia é um fato histórico, ela aconteceu, se encontrou indícios. Mas óbvio que ninguém vai acreditar que havia um Aquiles lá, né? Que era invencível, que só o calcanhar era o ponto fraco dele, né? Uma pele de super-homem. Então, ou seja, o que eu quero colocar para a gente ter essa visão de que as histórias sobre a mediunidade, os fenômenos, ao longo da história estão ali documentadas em várias anedotas, em vários documentos culturais, mas elas estão também misturadas com as crenças da sua época. E isso a gente tem que ter essa ideia. E não é diferente, por exemplo, com a Bíblia. A Bíblia é um repositório cheio de fenômenos mediúnicos, mas ela traz ao sabor da cultura daquela época, dos povos que ali, hebreu, o que nós conhecemos como judeus na atualidade, eram povos ainda bastante nômades durante muitos séculos e que sofreram invasões, como era aquela região ali, que até hoje acontecem muitas guerras, e sofreram misturas de cultura, como outros povos, né? Que dominaram e trocaram, através, ora por força, ora através do comércio, trocaram informações, foram perdendo certas tradições, adquirindo outros. E, por exemplo, falando em Homero, na Grécia, o pai da lógica, Sócrates, o pai da filosofia, que até hoje tem influência em toda a área filosófica científica do nosso Ocidente, principalmente, Sócrates está lá documentado. Tinha uma voz que lhe guiava. Ele conversava, na nossa visão espírita, com espíritos. Ele tinha mediunidade audiente, ele escutava algo que lhe orientava, que lhe aconselhava, que lhe instruía. O próprio templo de Delfos, da onde ele tira aquela frase famosa que fica eternizada na sua boca,
mas que não é criação dele próprio, conhece-te a ti mesmo, o templo de Delfos possuía sacerdotisas, que na época se chamava de pitonisas, que eram médiums, que entravam em transe e faziam adivinhações, que o povo ia lá naquela época, e não mudou muito, para pedir informações, se vai dar certo aquele empreendimento que eu vou fazer, se pode fazer um trabalho para que a coisa funcione para mim, se pode dar um jeito naquele vizinho para eu poder levar uma vantagem em algum sentido. Essa era a visão daquela época, isso era o comum deles, era o normal. O próprio Pitágoras, que era reencarnacionista, muitas vezes falou que lembrava de vidas passadas, o pai da matemática. Olha só, os grandes gênios da lógica, da matemática, das ciências exatas, possuíam suas mediunidades. Ele tinha visão, Pitágoras. Certa feita ele narrou nos documentos históricos que ele via, ele tinha visões do seu passado, da sua outra vida. Há alguns relatos de alguns pesquisadores que comentam que até que ele tinha desenvolvido uma máquina, não uma máquina eletrônica, obviamente, mecânica, a fim de ter respostas através do que nós denominamos, que Kardec chama de tipologia, que é aquelas pancadas para responder. Uma pancada sim, duas não. Já naquela época, 2.500, 800 anos atrás, nós encontramos a mediunidade presente no Egito Antigo. Por volta de 1200 a.C., 1300, houve o faraó Akenaton que trouxe naquela época a ideia, porque o Egito, na sua cultura, na sua mitologia, tinha crença em vários deuses. Mas ali os médiuns, que eram os sacerdotes da época, que faziam esse tipo de comércio, porque era comum as pessoas levarem dinheiro a fim de trocar essa informação com o médium da época. Veja bem, médium num sentido aqui que não é o médium espírita, mas o médium é a pessoa que tem a capacidade de se comunicar com os espíritos. Também estava presente. Akenaton quebrou isso e posteriormente foi tirado do poder por essa força política. Não é muito diferente, né? De que muitos e muitos séculos depois, o próprio cristianismo, isso é histórico, não é para denegrir a crença de ninguém, mas durante muito tempo, a chamada Idade Média, os interesses políticos sobressaíram sobre o Evangelho do Cristo. Dominaram, reis tinham que receber a bênção dos sacerdotes para poderem permanecer no poder. As cruzadas, interesses políticos, econômicos, dizimando outras crenças que não pensavam igual, mas não tanto pelo fanatismo, mas sim por interesse econômico, inquisição, a intolerância. Não é à toa que os cientistas, posteriormente, no século XVIII, principalmente no XIX, quando surge o positivismo, têm asco da religião, se tornam ateus, porque quantos séculos, né? Que diga Galileu Galilei, né? Preso até o seu fim, né? Por trazer informações que contradiziam a crença da época religiosa. Mas, voltando aqui à nossa questão da mediunidade, a Bíblia é um repositório fantástico e tem muitos pontos. Por exemplo, é muito comum, né, as pessoas que são são intolerantes aos conceitos, aos nossos conceitos espíritas, trazerem a famosa evocação de Moisés, da proibição de falar com os mortos. Porém, o que é esse falar com os mortos? Na Bíblia, eles usam o termo necromancia, que em algumas traduções atuais, infelizmente, se utiliza o termo médium já nas traduções de várias religiões, que não é a mesma coisa. A necromancia, ela envolve um conceito bem diferente. Como eu falei, a mediunidade ela não está vinculada a uma questão moral. Médiums, e vocês veem ao longo da história que a gente comentou, cobravam,
faziam invocações de espíritos, pediam a espíritos, claro, inferiores, daí no caso, hoje a gente sabe, mas para interferir negativamente na vida de outras pessoas, de acordo com o valor pago. Isso está presente desde lá no Egito Antigo. Moisés, que foi praticamente, apesar de ser judeu, hebreu, mas foi criado desde o seu nascimento como um sacerdote egípcio, tinha conhecimento dessas práticas infelizes, de ganância, de cobrar, de prejudicar outros. A necromancia era a pessoa que consultava esses mortos, consultava, inclusive, era muito comum naquela época, e mesmo entre os hebreus posteriormente, fazer a consulta da sorte. Sabe aquela coisa da tradição? Acho que tem até no Oriente muito, de olhar o chá, olhar as folhas, dizer, vou prever o que vai acontecer diante dessa questão que você está me colocando, vamos colocar o chá. Né? Várias tradições em várias partes do mundo fazem isso. E a necromancia fazia com cadáveres. Em alguns faziam com seres humanos, alguns com animais, se olhavam as vísceras, e com aquilo a pessoa tentava, através do símbolo que ela imaginava ver ali, deduzir o que poderia vir a acontecer. Então, esta tipo de prática que, na verdade, Moisés estava querendo coibir. Porque a comunicação com os espíritos permaneceu pós-Moisés. Está lá tudo registradinho. O próprio Moisés estipulou, possivelmente, deduza, isso é uma opinião minha, devido ao seu conhecimento como sacerdote egípcio, o Turim, Urim e Turim. Está lá presente. E algumas traduções nem estão mais trazendo esse termo, Urim e Turim. Os historiadores têm dúvida hoje do que seria isso. Mas tem pontos, e algumas traduções, principalmente na tradução espanhola, que colocam que o Urim e Turim era algo que o sacerdote levava consigo, que ficava nos altares. Aparentemente, uma boa parte dos pesquisadores hoje consideram que eram pedras, duas, porque o Urim simboliza a primeira letra do alfabeto hebreu e o Turim a última. Era como se fosse um sim e um não. Tanto Moisés, depois, mais à frente, o primeiro rei, o Saul, e depois mesmo Davi, se utilizavam muitas vezes para saber o que Deus queria ou respondia a respeito de alguma coisa que era importante para a nação. E eles jogavam a sorte. Na tradução espanhola é muito, vamos jogar o Urim e Turim. Certa feita, para definir quem era o culpado numa coisa, se era Saul ou era Jonatas, lá no capítulo de Números, no livro de Números, eles jogam. Urim seria Jonatas culpado e Turim. É algo meio arcaico até para nós pensarmos hoje, né? É uma justiça estranha, vai meio na sorte, mas era a crença deles na época, e era uma ferramenta aceitável que Moisés instituiu. O primeiro menção a isso está através de Moisés. Permanece quando Saul não recebe uma resposta de Jeová a respeito se ele deveria ir à guerra com os filisteus. Primeiro ele tenta através dos seus profetas, e conforme a própria Bíblia diz em Samuel, os profetas, isso naquela época, o que nós chamamos de profeta é o mesmo que o vidente de outros tempos. Ou seja, são os médiuns. Ele tentava através de profetas, de videntes na época, e não obteve respostas. Ele tentou através de sonhos, não teve resposta, porque o sonho é uma coisa muito presente, a comunicação através dos sonhos, através desse meio mediúnico com a espiritualidade. E ele tentou o Urim e Turim, ou seja, e não conseguiu. Os sacerdotes, os profetas falavam que não conseguiam, não tinham comunicação, não sentiam. Por fim, ele pediu para encontrar, nas regiões, uma pitonisa. Em algumas traduções modernas estão usando o termo feiticeira, que não é a mesma coisa no nosso conceito. O nosso conceito de feiticeira hoje nos remete à magia negra, a uma pessoa perniciosa. E em traduções mais antigas se usava o termo pitonisa, que é grego também, vem da tradução dos 70 anciões gregos, que traduziram posteriormente
a Torá. E aí ele vai a Endor conversar com essa pitonisa, essa médium. Ele vai disfarçado, porque o rei havia proibido, né, adivinhos, pitonisas, pessoas que vivessem, cobrassem, vivessem desse tipo de trabalho, transformassem isso numa profissão. Ele vai disfarçado e fala, não, eu preciso falar com alguém. Você tem o espírito de adivinhação, que era, na verdade, esse termo queria dizer o médium que entra em transe, o médium que tem a psicofonia, que o espírito responde através dele o que está sendo questionado. E quando ele adentra lá, ele fala, não, nada vai te acontecer. E ela até toma um choque, mas você é o rei Saul, pode fazê-lo, eu preciso falar com Samuel. Samuel era o grande profeta bíblico que havia já desencarnado. E ela começa a narrar através de uma mediunidade de evidência. Vejo a chegar um ancião aqui diante de mim. E descreve o profeta Samuel e Saul fala, este é o profeta, e ele se prostra em respeito que ele tinha. E Samuel dá uma bronca nele. Tá, por que você está me chamando? Fazendo eu vir de baixo. O vir de baixo, a gente poderia questionar, olha só como é a questão de você não contextualizar a época. Poxa, o Samuel, o espírito vindo de baixo, está vindo o quê? Do inferno, né? Na teologia comum, né, cristã, que não é a nossa. Somos cristãos, mas não acreditamos em inferno. Mas no passado, os hebreus chamavam Sheol, essa região dos mortos, onde todos iam para lá. No princípio, era como se fosse um limbo, onde eles ficavam adormecidos. Talvez daí veio o conceito de nós pensarmos que os mortos ficam dormindo. É uma tradição já muito antiga. Os gregos, vocês lembrarem, talvez dos filmes mais recentes, falam muito atualmente da mitologia grega, temos o plano dos mortos, onde o deus Hades ali comanda, onde na mitologia Orfeu desce para trazer sua amada do mundo dos mortos. Não está vinculado a uma questão de moral. Existem várias regiões e seria aquela região profunda. Hoje nós sabemos que as dimensões não têm um espaço físico. Uma dimensão que nós denominamos de espiritual para dar nome às coisas, ela não está em cima ou embaixo. Apesar de muitos, a maioria, né, dos cristãos acreditarem ainda nesse tipo de coisa. Muitos ainda acreditam, ainda estão questionando se a Terra é redonda, por incrível que pareça. Acham que há uma conspiração de todos os astronautas e estações e agências espaciais do mundo para não contar essa verdade que a Terra é plana. Inconcebível isso, né? Inconcebível, mas pessoas acreditam piamente hoje, século XXI. Então nós temos que ter um pouco de paciência também, né? E temos que analisar. E aí Samuel tem o contato, ou seja, nós temos ali o contato mediúnico presente na Torá, no Velho Testamento. E pessoas questionam, em algumas religiões, não existe essa questão de comunicação com os espíritos. São todos demônios que acreditam em demônios, num ser eternamente no caminho do mal. Ou seja, Deus criou um ser eternamente para o mal. Mas é uma escolha dele. Mas vai ficar eternamente? Acho que Deus tem leis que superam esses entraves. Ou seja, é um caso lindo, repleto, comprovando de que há comunicação com os mortos. Moisés não iria proibir algo que não existisse, não faria sentido. Vamos botar agora lá, o Congresso bota uma lei, é proibido falar com as fadas. Fada não existe. Por que vai fazer uma lei nesse sentido? Ele criou uma lei porque era a prática corrente e existia. Samuel era um demônio? Não era. Está ali presente, documentado. Era o espírito de uma pessoa que já havia desencarnado.
O próprio Cristo conversa com espíritos. Naquela linda passagem no Tabor, quando ele transfigura a sua imagem, e os apóstolos estão ali presentes, ele conversa com os espíritos do profeta Elias e do próprio Moisés, que já há séculos haviam desencarnado. Então, até na Boa Nova, no Evangelho, está presente a comunicação mediúnica ricamente detalhada. Nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que o Douglas leu, no início é um trecho do próprio Evangelho bíblico, onde João Evangelista fala: meus filhos, cuidado, né, nas minhas palavras, não creia em todos os espíritos, verifiquem se eles são de Deus. Por que ele iria fazer isso? Porque a mediunidade, a dividência, de audiência, é repleta na Bíblia toda. Nós temos ali outros tipos de mediunidade, como o rei da Babilônia, Baltazar, que no auge da sua luxúria desregrada, se apresenta dentro mesmo do templo do seu reino, do seu castelo, vamos dizer assim. Uma mão no ar, materializada, está lá na Bíblia, e transcreve uma advertência para ele na parede. Uma mão materializada, efeitos físicos, que foi muito bem estudado no século XIX, através da mediunidade de Daniel Douglas Home, Madame d'Espérance, que possuíam essas faculdades de materializar espíritos completos, mãos, somente a cabeça. Cientistas, particularmente no seu início ateus, à religião e, obviamente, à sobrevivência pós-morte, porque só via a matéria, trocaram de opinião com o decorrer do tempo. Seja César Lombroso, na época pai da criminologia, seja o Crookes, Sir Oliver Crookes e tantos outros cientistas de renome, que alteraram a sua perspectiva de vida diante do seu estudo, da sua pesquisa, de ver aqueles fatos. Nós temos também a mediunidade comprovando que ela não é moral. Existia um profeta na região, quando ainda na história os hebreus avançavam pela Palestina, chegando à região de Jericó, em que o rei Balaque, ao verificar as vitórias constantes daquela turba de nômades, ficou com medo e chamou um dos seus profetas, que era de uma terra muito longínqua. Balaão mandou, na verdade, mensageiros para lá, levou dinheiro, ouro, porque queria que Balaão viesse até ali e amaldiçoasse aquele povo, para que eles perdessem quando chegassem ali para lutar contra eles. Então isso era isso que era comum. Veja, o profeta não é só, na Bíblia, o termo profeta não designa só o profeta, veja lá, o profeta moralmente elevado. É um termo usado geral, como se fosse o nosso médium hoje. Porque a pessoa que faz ali, que está em religiões diversas, se ela tem a capacidade mediúnica, ela é um médium. Balaão fica meio tremendo, recebe uma quantidade de ouro imensa. Só que uma voz vem lhe advertir para ele não fazer aquilo. Mas ele, como é muito ganancioso, esse profeta, conforme está ali, ou esse vidente, o que ele faz? Ele faz alguns rituais da cultura dele, mágica, né, que a gente chamaria de magias, ou rituais que sejam, uma liturgia, faz sacrifícios de animais, como era comum, está cheio, mesmo os hebreus faziam sacrifícios de animais
para Deus, para nós hoje isso soaria algo realmente muito arcaico, muito antiquado, mas era comum. Chegou uma época que se fazia sacrifícios humanos, ou não vai se lembrar de Abraão, o pai do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, com aquela voz falando para sacrificar o próprio filho, o único filho que ele tinha, que no momento de ele ia sacrificar, então a voz, não, era só um teste, para ver a tua obediência cega, no caso, né? Ou seja, era o contexto da época, e Balaão, então, fez várias vezes tentando ver, vou ver se, será que o Deus não mudou de ideia? Porque ele queria o dinheiro. Ou seja, o médium, ser médium não é garantia de uma alta moralidade. O profeta não está presente só entre os hebreus, está presente fora. Balaão não era hebreu, mas era considerado um profeta. Os mensageiros de Deus conversaram com ele. E nos momentos que ele foi para lá para amaldiçoar, aos relatos de que, vou dizer assim, ele foi tomado e abençoou aquele povo. Ou seja, houve um transe mediúnico que o médium não conseguiu evitar, e o espírito que ali se apresentou, através do corpo dele, fez uma oração. Mesmo ele sendo um médium moralmente questionável, só tinha vai tu mesmo. Os espíritos usaram ele para demonstrar, para falar. Mas óbvio que eles preferem um espírito, um médium disciplinado, respeitoso, que luta contra suas más tendências. Pessoas transmitem muitas vezes a mediunidade, como não é só dentro do espiritismo. Mesmo na atualidade, nós temos algumas correntes espiritualistas em várias partes do mundo. Tempos atrás eu vi uma no Canadá. Existem mesmo igrejas que têm essa linha, que eles daí dão o nome de Espírito Santo, quando a pessoa incorpora um espírito. Nada mais é que um espírito, no final das contas. Mas que a pessoa se balança toda, se descabela, mexe a cabeça com trejeitos, fala alto, berra. Caramba! E a gente já sabe, com todo o estudo que a gente tem, qual é a qualidade de um espírito que faz isso publicamente com um médium. E as pessoas idolatram aquilo, compartilham isso, acham aquilo, nossa, olha que informação, mas qual é a qualidade? Um espírito elevado na atualidade faria isso? Geraria esse tipo de comportamento, de trejeitos num médium? É questionável isso. E é isso, a gente não se apega, a gente não analisa, a gente não observa. Então a mediunidade, veja só, em certa passagem do Novo Testamento, Paulo de Tarso caminhava junto com o seu discípulo, e uma moça que era também uma médium, que cobrava, um espírito se apossou dela e ficava berrando, estes são enviados do Senhor. E uma hora Paulo, caramba, eu não aguento mais, né? Se virou e usou a sua voz, mas a sua imposição moral, pelo esforço, né, de ter sido Saulo e virado Paulo, de reforma íntima, e fez com que aquele espírito abandonasse, fosse embora. Mas não é amuletos, como Urim e Turim do passado e outros atuais, não é uma cruz na mão que permite a uma pessoa orientar, porque o exorcismo que a gente conhece se baseia de que aquele espírito que está ali dominando, desequilibrando aquela pessoa, é um espírito maligno, é um espírito, o que eles denominam de demônio, um ser eternamente no mal. Não é. Claro que é uma pessoa, às vezes, muito cruel. Né? Eu sempre digo, se você viu aquele filme o Cidade de Deus, tu vai ver aquele Zé Pequeno, fala, meu Deus, aquilo lá, Deus me livre, né? Até o diabo sai correndo daquele bicho. Né? Então, mas a questão é a seguinte,
o Espiritismo ele trouxe um respeito, porque você não, em alguns momentos você vai ser enérgico. Você não vai chegar para um espírito desse tipo e vai querer falar de amor, de doçura, de afeição, que ele nem sabe o que é isso. Ele não experienciou isso ainda. Mas você não vai, tipo, vá para o inferno e fique lá. Não, não existe isso. Você vai conversar, você vai tentar entender a história que tem por trás, porque tem uma história ali por trás. Aquele espírito, muitas vezes, não em todos os casos, mas na maioria, representa uma dor, uma história pessoal entre aqueles dois, muitas vezes dolorida, e a pessoa se apegou a um sentimento de vingança. Nós mesmos, a gente fala, mas caramba, vai trazer... Nós mesmos, no nosso cotidiano, muitas vezes não perdoamos uma coisa trivial, uma coisa banal. Às vezes uma coisa que a gente considera que é séria nesse instante. Às vezes uma pessoa que nos prejudicou profissionalmente. Que ao ponto de nós perdermos o emprego e passarmos por dificuldades. Nós não perdoamos. Não conseguimos. Mas nós achamos na nossa mente dual, né? Porque a gente tem 2 pesos e uma medida, que para nós é justo esse sentimento, mas para aquele lá não. Ele tem que seguir adiante, mas a morte é só uma mudança de vibração. Nós mantemos não um corpo físico, mas um corpo espiritual idêntico, gerados por essa força motriz que nós temos dentro de nós. É automático, esse perispírito que é moldável, mas não é assim, eu chego do lá, agora sim, vou fazer uma lipo, vai perispírito, diminui a barriga. Não funciona dessa forma. Nós não funciona a lá vão ter, só depois de um determinado nível. Só depois... se aqui a gente cristaliza a mente, e é difícil muitas vezes a gente vencer trejeitos e condicionamentos que nós temos, não é muito diferente do outro lado. Às vezes a gente pensa que sem o corpo físico vai ser mais fácil, às vezes é mais difícil. Porque o corpo físico, ele é uma barreira. Então, muitas vezes a gente tá triste por dentro, mas a gente consegue, graças ao corpo, controlar isso, e isso não vira um transtorno para nós. Dá tempo, às vezes, nesse processo, porque leva um tempo daí, do mental, o emocional, para até chegar no teu perispírito e influenciar as células, e aí desequilibrar o corpo, leva um tempo. Claro, vai depender de vários fatores, da intensidade desse estado mental e emocional que você tem, mas esse tempinho que leva, muitas vezes até acontecer, você já mudou de estado interior, você conseguiu dar a volta por cima. Já quando sem o corpo físico, isso é mais imediato. Então, se você chega mal do outro lado, se você chega com rancor, com frustração, você automaticamente vai manifestar isso. Isso vira um círculo vicioso. Vira um círculo vicioso. E você não tem mais aqui alguém para lhe amparar, muitas vezes, é diferente o outro lado. Você se sintoniza com iguais. Tá mal e vai para um lugar que tem outra pessoa mal e começa a falar dos teus problemas e o outro fala dos teus problemas, e você, quando você vê, você se deixa levar. Você começa a falar dos teus problemas e caramba, não, mas o meu é maior, o meu é pior. E o negócio começa a volumar e a corcunda começa a ficar pesada. Jesus amado, e agora? Tu não sai disso? Tu entra num ciclo vicioso, um condicionamento, e do outro lado, danado, aqui você ainda pode usar o corpo a teu favor. Poxa, eu estou mal, mas eu sou... cara, eu sei que se eu for lá naquele local, não vai fazer bem para mim. Eu vou para um outro local que vai me tentar mudar a minha condição vibratória. Do outro lado a coisa muda, nem sempre dá para fazer isso. Porque você vai se juntar com teus iguais. Aí é uma questão de justiça.
Então, o aqui e agora é muito importante. Ao contrário até hoje em dia até tem alguns espíritos, mas de hindus que são reencarnacionistas, mas pensam, eu tenho que passar por isso, vou ficar na mesma, vou deixar para uma próxima. Né? Entre nós mesmos às vezes acontece, na próxima eu dou um jeito de aguentar ela. Aí eu vou ser amiguinha dela. Agora não, né? Não dá, é insuportável. Né? Claro que você não vai ficar de mãos dadas com uma pessoa que ainda está em desequilíbrio e quer te fazer mal. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de aqui dentro. De você trabalhar dentro de você. Esse trabalhar essa vibração interior, isto é a mediunidade ampla que o Kardec se referiu. Essa é a mediunidade que vai nos influenciar tremendamente. Porque mesmo aqui no corpo, nós criamos conexões com energias, nós criamos relações sociais com pessoas semelhantes, nós procuramos muitas vezes pessoas que temos afinidades. E da mesma forma, espíritos desencarnados se aproximam de nós por essas conexões. Eles não têm liberdade de simplesmente, eu estou desencarnado, vou chegar na Fabiana que está encarnada, chegar aqui do lado dela. Muitas vezes há relatos de espíritos dizendo que eu não vi mais a Fabiana, eu não consigo mais achar ela. E ela está ali, mas não vê. Porque aí o que nós deduzimos? Que a vibração é tudo. O espírito vê aquilo que ele consegue se concentrar. Não é que nem nós que passeia de carro e olha para os lados e vê tudo o que quer. Agora, né? Tudo que é físico. O espírito, ele consegue, ele vê o que ele deseja, mas também creio eu que na condição mediana que nós nos encontramos, ele só enxerga aquilo que ele pode enxergar, aquilo que ele vibra. É natural, não lembra do André Luiz, que a mãe precisou vibrar numa frequência mais baixa para se fazer presente? Ele não poderia ir até as esferas, as dimensões de vibração mais elevada que ela se encontrava ainda. Então a mediunidade, ela é extremamente rica, presente, é uma capacidade, é um vibrar, é um sentir, é um interagir com a vida. Nós precisamos, para trazer a mediunidade, não ostensiva agora para finalizar, mas essa mediunidade ampla, para ser algo prático na nossa vida, para dar valor, porque, poxa vida, a gente é espírita, mas não dá valor para isso. Caramba, a vida continua. Nós sobrevivemos, extremamente documentado, provado. Mas parece que nós vivemos a vida como se isso não fosse uma realidade. Como se de repente aquilo ali que é importante nesse momento, a gente tem que priorizar, mas fosse a coisa mais importante e não é nas nossas vidas. Nós vamos deixar esse corpo. Nós já vivemos em outro corpo. Nós já tivemos outra família. Nós já tivemos em corpos masculinos e femininos. Nós já tivemos outras mulheres, outros maridos, outros filhos. Então as coisas não nos pertencem. Nós interagimos com outros. As outras coisas não são outras coisas, são pessoas. Nós interagimos nessa linha de existência que nós nos encontramos no momento, que necessitamos desse círculo familiar. Que nem sempre vai ser assim. Num futuro ainda longínquo, não será mais dessa forma. Mas é necessário, nós não nos damos bem nem com as pessoas dentro da nossa própria casa. Culpa nossa, culpa do outro, não importa. São experiências necessárias para a evolução. Mas acima de tudo, nós temos que aprender a vibrar, usar esse conhecimento. Com quem vou me relacionar? Aonde eu vou? O que eu vou falar? O que eu estou dizendo? Palavras têm poder também.
Poder vibratório, não poder sobre outros. Não estou falando da retórica, de técnicas de retórica, de oratória. Eu falo sobre você mesmo, sobre a tua própria vibração. Parece uma coisa muito boba, mas um palavrão é um vício de linguagem terrível, não necessário. Mas virou comum. Antigamente não se falava em frente de crianças, hoje é comum. Você fala dentro de casa, mas isso tem um preço. Não só isso, né? Eu digo o desrespeito, brigar na frente das crianças, discutir, não se respeitar. Isso tem um preço, nós estamos pagando isso agora. Mas é um laboratório, nós temos condições de mudar. Só que nós temos que parar para refletir que esses conhecimentos eles têm que ter alguma validade. Eles não pode ser meramente um misticismo de achar que vou vir aqui todo domingo ou na quarta noite, escutar uma palestra, tomar um passe e a minha vida vai ser mil maravilhas. Não vai. Quem vai fazer da sua vida uma maravilha ou não é você mesmo. Você é responsável pelo teu trajeto de vida. Não é a sociedade que está sendo contra você, não é Deus que colocou situações contra você. Nós temos muito conhecimento. Se você não consegue, e às vezes a gente não percebe, mas está na vida atual, tá? Mas se depois de tudo você não consegue perceber, então a resposta está numa vida passada, porque Deus não é injusto. Mas não é uma punição, é uma consequência, isso dá toda a diferença. É uma consequência de atos praticados. É como você subir num galho podre de uma árvore e achar que não vai cair, ele vai quebrar e vai cair com o teu peso. Uma vez que você subir, a consequência natural é o galho quebrar. Depois que está lá não adianta, pode se arrepender, mas aí vai ter que sofrer o efeito daquele ato. É assim conosco. Uma deficiência genética, uma pessoa que nós perdemos, que não perdemos, né, porque nós temos a posse, mas é dolorido. Ai daquele que fizer pouco caso disso. Mas nós vamos nos reencontrar novamente. Então, nós saibamos aproveitar essa vida presente de forma muito satisfatória. Tenhamos disciplina, saibamos equilibrar as coisas. Nós precisamos do ganha-pão, e como, né? Mas temos que também fazer algo de bom pela sociedade, por nós, pelos outros. Temos que ver a vida de forma muito mais do que a mesquinhez de viver uma vida egoísta para nós mesmos. Eu querer apenas, eu quero pensar só em mim, eu quero saúde para mim, eu quero uma vida confortável para mim, vou lá para o passe, eu quero aquelas energias boas para mim, para eu me sentir bem. É tudo eu, são coisas válidas, vale a pena a gente tem que desejar isso, nessas coisas que eu falei. Mas só eu, então aí está equivocado. Que seria de nós se vários missionários pensassem só no eu? Às vezes é necessário um sacrifício, não é fácil. A gente para pensar, cara, mas eu não quero isso para mim, eu já tenho muito problema, muita dor na minha vida. É porque ainda nós não conseguimos alcançar esse sentimento vibratório que nós demos o nome de amor. Mas que é tão abstrato ainda na nossa prática diária. E é difícil, bem eu sei. Estamos no mesmo barco. Rogo a Deus que em algum momento esperamos dessa vida que nós temos, que alguma coisa nos aconteça, e não estou jogando positivo ou negativo, mas algo, aquele momento, aquele instante que nos desperta e nos dá um salto quântico dentro de nós. E aí a gente vai trabalhar para que isso cada vez
se frequente, se aconteça mais e mais e mais e mais. Né? Que Papai do Céu ilumine vocês, que tenham uma ótima e excelente semana. Muito obrigado.